Você já ouviu falar na expressão saltério da Virgem Maria? É sobre isso que Monsenhor Ascânio Brandão vem falar conosco neste segundo dia de meditação e eu te conto tudo depois da vinheta. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a oração do Santo Rosário visa honrar Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Santíssima. Muitos nos acusam de idolatria, de mariolatria, de que nós estamos colocando a Virgem Maria no lugar de Deus. E nas meditações ao longo aí desse mês de outubro, nós vamos perceber que não tem nada disso. E o Papa Leão XIII, ele vem nos dizer que a oração do Santo Rosário é uma fórmula que foi composta por São Domingos de Gusmão, e nós vamos ver um pouco mais sobre este assunto no vídeo de amanhã, que nos recorda em ordem os mistérios da nossa salvação para a nossa meditação. E junto a essa meditação, uma coroa mística composta de dezenas de Ave-Marias intercaladas por Pai Nossos. E de onde surgiu, esse termo saltério da Virgem Maria? Bom, antes de Nossa Senhora aparecer para São Domingos de Gusmão, era comum os religiosos rezarem os 150 salmos de Davi, conhecido como o Saltério de Davi. Porém, devido à questão dos leigos, muitos analfabetos, que não sabiam ler, eles não conseguiriam fazer essa oração. Então, desde aquele tempo, eles já instruíam os leigos a rezarem a Ave Maria. E só um parênteses, tá? Antigamente, a Ave Maria, ela terminava no Bendito é o fruto do vosso ventre. A segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, ela foi acrescentada depois e mais para frente aí eu vou falar com vocês sobre isso e também a palavra Jesus foi acrescentada depois. Então rezavam-se, os leigos, os analfabetos, as 150 Ave Marias no lugar dos 150 salmos. Daí nasceu essa expressão, o Saltério da Virgem Maria. A oração do Santo Terço, gente, é a oração mais poderosa que existe. Se alguém chegar até você e perguntar, nossa, eu estou precisando de uma oração poderosa para isso, para aquilo, fale com essa pessoa. Reze o Santo Terço. Não existe oração mais poderosa. É a oração mais completa, como também nós vamos ver aí ao longo das meditações deste mês de outubro. Porém, ela não pode se tornar na nossa vida uma repetição mecânica, sabe? Em que as dezenas elas vão passando aqui na nossa mão e a gente nem percebe em qual Ave Maria que a gente está, em qual mistério que a gente está. Então, gente, a oração do Santo Terço ela é muito poderosa, muito eficaz na nossa alma, porém ela deve ser rezada com muita devoção e muita concentração. E eu aprendi com o Padre Paulo uma explicação muito interessante em relação ao Pai Nosso e Ave Maria, que eles são como uma música de fundo quando nós estamos rezando o Santo Terço. Porque a oração do Santo Terço é mais do que ficar repetindo 15 Pai Nossos e 150 Ave Marias. Só um parênteses que quando este livro, o Mês do Rosário de Monsenhor Ascânio Brandão, foi escrito, São João Paulo II ainda não tinha acrescentado os mistérios luminosos. Portanto, Rosário aqui é considerado os 3 terços, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, com 150 Ave Marias, 15 Pai Nossos, ok? Fecha parênteses. Então, a oração do Santo Terço é mais do que ficar rezando o Pai Nosso e Ave Maria, é a meditação, é a contemplação de cada mistério. Então, o Pai Nosso e Ave Maria será essa música de fundo. À medida que a gente vai contemplando cada mistério, a gente vai elevando o nosso pensamento, a nossa alma, Como, por exemplo, o mistério da encarnação. Enquanto a gente vai passando as dezenas, a gente vai meditando, refletindo como Nossa Senhora estava, o que ela estava fazendo, quando o anjo adentrou, o que ela sentiu, como o anjo ficou quando ele se deparou com uma criatura totalmente cheia da graça, como ele ficou depois que Nossa Senhora deu o seu fiat. E aí a gente se coloca na cena, imagina lá como se a gente estivesse vivenciando. Enquanto isso, as Ave Marias vão passando, pelas dezenas e a nossa alma vai se elevando nessa meditação. Nessa segunda reflexão também, Monsenhor ele vem nos explicar que
A oração do Santo Terço é um resumo de todos os evangelhos. Porque os evangelhos o que são? Eles narram a vida de Jesus desde a sua encarnação até a sua ressurreição. E o que o Santo Terço reza? Desde a encarnação do Verbo até a coroação da Virgem Santíssima, né, como Rainha do céu e da terra. E nós precisamos lembrar que o Santo Terço, ele é uma arma poderosa para trabalhar a nossa santificação. Ele não é apenas uma oração que a gente faz de qualquer forma, porque eu tenho que fazer. Não, gente. Ele é um instrumento que trabalha na nossa santificação. Então, neste mês, especialmente neste mês do Rosário, nós precisamos nos dedicar, rezar de maneira piedosa, de maneira concentrada, sem ficar deitado, sem ficar com distrações voluntárias, que você possa se recolher, se colocar diante de uma imagem de Nossa Senhora, se você tiver um oratório na sua casa, se você tiver a oportunidade de ir até uma igreja, vá, porque isso vai trazer muitos e muitos frutos para a sua alma. O exemplo que o Monsenhor traz para nós hoje é do Papa Pio IX. E aí ele vem nos contar que no momento final assim de sua vida, né, o Papa Pio IX, ele estava muito doente, muito fraco, e ele não conseguia rezar, né, devido à sua fraqueza. Então, ele, conversando com seu confessor, ele apresentou o modo como ele estava fazendo e contou para ele, né, para saber se esse modo agradava. E o modo que ele rezava era ir meditando cada um dos mistérios como se fosse uma oração. E ele perguntou se desse modo estava bom. E o confessor dele falou assim: está muito bom, só te falta uma coisa. E ele perguntou o quê? Ele falou assim: ponha indulgências nessa oração. Como nós sabemos, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu poder a Pedro e a todos os seus sucessores, até o Papa Francisco, que é o nosso Papa atual, poder de ligar e desligar coisas na terra e no céu. Então, o Papa, ele tem, né, esse poder de dizer que uma oração é indulgenciada ou não. E essa oração que ele está fazendo, devido às condições em que ele estava, era a oração mais perfeita, não é, que ele poderia fazer, e então ele poderia acrescentar essas indulgências, né? E com isso ganhar muitas indulgências para si ou para as almas, né, necessitadas do purgatório. E ele falou que ele já estava fazendo isso. Então, a partir desse exemplo, né, que nós possamos aí meditar durante este dia, como nós temos rezado o nosso Santo Terço, de maneira concentrada, temos meditado de verdade cada mistério, contemplado de verdade, né, aquilo que nós estamos rezando. E se você não sabe como fazer essa meditação, fica com a gente aqui no canal, que durante este mês nós vamos trazer conteúdos em relação a isso, baseado neste livro de Monsenhor Ascânio Brandão. Eu espero você amanhã para a gente meditar sobre a origem do Santo Rosário. Que o bom Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos guarde. Tudo para a maior honra e glória do nosso Deus. Amém.